Aqui é Ferruccio Billich. Hoje eu vou falar sobre planejamento axiológico. As ideias sobre mexer com valores, eu comecei há uns 55 anos atrás, mas essa apresentação aqui eu fiz há uns 20 e poucos anos, 20 e poucos anos atrás, tá certo? Ela vai ser rápida, mas vai apresentar as ideias gerais e depois em outra situação, apresento mais detalhes. Então, a gente vai começar inicialmente falando sobre o histórico do planejamento normativo. Em meados dos anos 60, o Clube de Roma estava preocupado com o futuro do mundo. O Clube de Roma é um grupo importante de pessoas e eles começaram a procurar quem pudesse fazer uma pesquisa sobre qual seria o futuro do mundo. Um deles que se apresentou foi Hassan Rosbekan, que sugeriu o planejamento normativo, que era mexer com o que as pessoas queriam para o futuro, tá certo? Era uma espécie de precursor de mexer com valores, só que o assunto era tão novo que ele não conseguiu fazer com que o Clube de Roma, apesar de ser as pessoas mais inteligentes do mundo, entendesse o que ele queria dizer, né? Que realmente é um assunto bastante complexo. Depois que você entende, fica fácil, mas antes ele é complexo. Aí então o Clube de Roma viu uma apresentação do Jay Ford, lá no MIT, que ele apresentou um simulador Industrial Dynamics. Então o Clube de Roma ficou empolgado com as simulações, com os gráficos que saíam, essas coisas interessantes. E queria contratar o Jeffers para fazer esse trabalho de estudar o futuro do mundo. Aí o Jeffers falou, não, você me dá a ideia de eu vou escrever um livro sobre isso, mas tem aqui o meu pupilo, que é o Dennis Meadows, e ele, com a equipe dele, vai fazer essa pesquisa de vocês. Ela foi publicada em 1968 com o nome de Limits to Growth. Esse modelo do Dennis Meadows, ele era um modelo onde um sistema de equações representava todo o mundo e as conclusões que teve é que o mundo ia se acabar lá para o ano 2000. Ou ia morrer sufocado com poluição, ou ia faltar recursos naturais, ou ia faltar água, ou a população cresceu demais. Então, era uma situação catastrófica o que se previa para o ano 2000, o que foi publicado nesse livro. Então foi uma grita geral no mundo todo mundo criticando o modelo. Aí o Clube de Roma contratou um outro grupo, que é o Mesarovich, da Case Western Reserve University. Ele com o Pestel, eles fizeram uma outra pesquisa, que foi publicada como The Turning Point, em 1973. A diferença é que, nessa simulação, eles consideravam 10 submodelos. Um para o Japão, outro para os Estados Unidos, outro para a América Latina. Então, 10 submodelos, e eles funcionavam como se fossem ligados por
molas. O que é? Acontecia num modelo, afetava o outro, mas com um certo delay, certa defasagem, tá certo? Então, deu uns resultados um pouquinho melhores, mas ainda assim pressupunha, para evitar as catástrofes, que se tivesse que mudar o modo de agir das pessoas, tá certo? Agora nós vamos falar sobre algumas definições de planejamento axiológico. A definição de planejamento axiológico que eu apresento, eu digo que ele é empreendido com referência aos fins e seus conteúdos e valores e direcionado à clarificação das consequências de ações propostas dentro do intervalo de tempo e algum ambiente ou situação. Fim é o objetivo último do sistema, tá certo? Evidentemente, cada um de vocês poderia pôr lá uma definição até melhor do que essa, se você pensasse alguns segundos. Agora vamos ver os tipos de planejamento. Os tipos de planejamento que existem, evidentemente existem um monte deles, né? Mas isso aqui é uma taxonomia. A gente começa com o mais amplo no momento, que é o axiológico, que é calculado em valores. Aí, estabelecidos os valores, você vai para o estratégico, onde você vê as estratégias que você deve adotar. Aí depois você vai para o tático, onde você vê as táticas que vão ser empregadas. E depois no operacional, que é os objetivos específicos a serem alcançados e a implementação. Tá certo? Evidentemente, o pessoal só ouviu falar desses três aqui. O axiológico fui eu que inventei, tá certo? Evidentemente, para quem quiser, você pode pensar em alguma coisa acima do axiológico, né? Mais sublime ainda do que valores, que seriam os meta-valores, tá certo? Aqui nós vamos apresentar uma visão geral de planejamento, onde iniciamos aqui com a situação atual e o ambiente, né, em que está localizado. Aqui nós definimos quais são os fins, os valores que queremos. Aqui nós temos o conhecimento atual, aqui a percepção da realidade, né? Aí isso vai permite escolher os objetivos, o desenho de ação e os meios, e tudo isso junta-se aqui para as opções conhecidas, e aí você escolhe as metas e os resultados. Isso vai ter consequências, tá certo? Então nós vamos ter um monte de consequências, o conjunto de consequências. Aí dentro desse conjunto de consequências, nós vamos ter aquelas que são indesejadas, ou seja, que tem coisas ruins nela, e tem as consequências desejadas. Ou seja, consequências desejadas é felicidade, sobrevivência, todas essas coisas boas. Esse é o futuro. E ele faz feedback nesse sistema até que você fique satisfeito com as consequências desejadas e que você tenha delimitado quais os valores que você vai querer, metas e resultados. Tá certo? Feito isso, aí nós vamos para o escopo do planejamento axiológico. O escopo do planejamento axiológico, a gente volta aqui para o início, né?
situação atual, definimos o nosso propósito, e aqui nós vamos ter a nossa vontade de agir, que vai ser os fins ou valores, que tem consequências possíveis. Dessas consequências possíveis nós vamos escolher as desejadas e elas vão afetar a decisão, objetivo, decisão, metas, decisão, meios, e aqui vão ter as opções conhecidas, tá certo? E o feedback volta até que a gente fique satisfeito com o sistema. Aqui nós temos o diagrama de caminhos intersistêmicos. Começa do sistema 1, fins, valores, objetivos, metas, resultado do sistema completo. Aí vem disso aqui vem outro sistema, conhecimento, meio, objetivos, metas. Aí meio é tudo isso para, no final, resolver todos os sistemas que a gente quer. Aqui nós vamos mostramos a interdependência entre os planejamentos. Tudo começa aqui no propósito. Vamos aqui para o plano axiológico, que entra nos fins. Aqui nós temos objetivos axiológicos. Aí depois nós vamos para as metas axiológicas. Isso depois entra aqui no plano estratégico. Vamos ter os objetivos estratégicos, as metas estratégicas, aí o tático e o operacional, tá certo? Tudo isso com relação às consequências. E aqui nós vamos selecionar as consequências desejadas, faz o feedback, e é isso até que a gente esteja satisfeito com todo o sistema. Isso aqui é construção de cenários no processo de planejamento. Então a gente começa com a situação presente percebida, vai para projeções, aí vai ter o futuro lógico, aí com novos valores e com conhecimento nós vamos gerar futuros alternativos, que são os cenários, e que também são alimentados pelo futuro lógico, e que aí nós vamos ter os objetivos alternativos, que é o cenário composto, que depois passa para os objetivos estratégicos e estratégias. Aí o quadro de ação, o que nós vamos fazer, a resposta e as mudanças. Tá certo? Aqui nós temos um sistema... droga. Por que ele fica pulando tanto? Aqui é um sistema simplificado de valores, para ficar mais fácil de se entender. Então a gente começa daqui embaixo, com valores mais básicos, que é sobrevivência. Aqui nós temos apenas dois ramos, um ramo material e outro espiritual, tá certo? E aqui nós temos 3 eixos aqui, tá certo? Começa com sobrevivência, passa para continuidade. Nesse eixo aqui nós vamos ter eficiência, utilidade, multiplicação, acesso, oportunidade, coragem, liderança, participação, perseverança,
plenitude, descoberta, invenção, aí beleza e estética, até autorrealização. Isso é que, evidentemente, é um exercício que eu fiz, tá certo? Se você fizer o exercício, você vai ter os teus desejos, teus valores. Nessa outra direção aqui, nós temos espiritual, com repouso, recreação, percepção, amizade, criação, ainda bondade e amor. E nesse aqui, continuidade, respeito, reconhecimento, ordem, nobilidade, justiça, e aqui é a verdade. Evidentemente, isso aqui é uma cozinhada para ter os valores básicos de Platão, tá certo? É claro que Platão era simplório, tá certo? Isso aí é apenas um exemplo simplificado de você montar valores. Você tem que fazer coisa bem mais sofisticada do que isso, tá bem? Eu mostro algumas coisinhas logo a seguir. Aqui nós temos eixo de valores. Evidentemente, os eixos de valores está aqui projetado no plano, mas entendo isso como sendo multidimensional, tá certo? N dimensões. Não é só 3 dimensões, 4 dimensões, N dimensões. Tantas quantas eixos de valores você tiver. A última vez que eu andei pensando sobre isso, eu imaginei 12 eixos de valores, tá certo? Vocês que são mais jovens e mais inteligentes do que eu, se pensar um pouquinho, vocês vão ter mais do que 12 eixos de valores, provavelmente. Aqui tem um exemplo sugerindo o econômico, e que nós temos na escala desse eixo de valores, extrativismo, consumismo, e assim por diante. No político seria absolutismo, democracia representativa, democracia direta, Tudo isso é passível de você mudar, inverter, melhorar, tá certo? No social, nós teríamos anarquismo, comunismo, socialismo, assim por diante. E como combinar, por exemplo, democracia representativa e socialismo é como se fosse composição de vetores, tá certo? Aqui nós teríamos social-democracia. Aqui no ético nós teríamos deontologia, teleologia, teleodeontologia, assim por diante. Religioso, de fato não é religioso, espiritual seria, né? Ateísmo, politeísmo, monoteísmo, polimonoteísmo, ecumenismo e assim por diante, tá? Vocês botam aquilo que vocês quiserem, tá? No de vocês. Aqui está como se fosse rebatido no plano, tá certo? Eixo cultural, ético, religioso, individualista, ambiental, político, econômico, social, assim por diante, tá certo? Evidentemente, não são números, a distância entre eles não é exatamente a que está mostrado aí, tá? E claro que tem mais. Como eu disse, a última vez que eu andei pensando nisso, tinha 12. E eu tento colocar a posição como se fosse extremos um do outro. Né? Tudo bem, vamos em frente. Aqui nós temos algumas hierarquias de valores. É sugestão, certo? Por que eu boto essa hierarquia de valores? Pelo seguinte, porque eu quero quantificar os valores. Na hora que eu dou nome, eu estou usando
escala nominal. Mas como eu estou colocando aqui ele em ordem, eu já tenho uma escala ordinal. E eu estou trabalhando agora em transformar numa escala mais cardinal, ou seja, quanto economia do conhecimento é melhor ou mais avançado que a sociedade primitiva e assim por diante. Então isso está como se fosse numa escala crescente. Começa com a sociedade primitiva, escravatura, feudalismo, mercantilismo, colonialismo, liberalismo, comunismo, social-democracia, neoliberalismo, economia do conhecimento e por aí vai, tá certo? Então, à medida que a gente vai avançando, inclusive consegue imaginar os próximos passos na escala. Cansativo. Bem, então esse é hierarquia de valores econômicos, o tal do homo econômico. Esse aqui é o homo político, hierarquia de valores políticos. Começaria com teocracia, absolutismo, liberalismo, fascismo, democracia, assim por diante. Cada um de vocês pode colocar a ordem que quiser. Né? Quanto mais se discutir, inclusive as palavras que se usam, cada uma tem uma certa conotação e muitas vezes, para representar o valor adequado, vai ter que se criar palavras apropriadas para aquele valor, tá certo? Principalmente nos próximos que forem inventados. Aqui nós temos hierarquia de valores sociais, o tal do homo social. Começaria com tribalismo, liberalismo, amizade, cooperativismo, consumo, comunismo, subsidiariedade, solidariedade e assim por diante. Hierarquia de valores religiosos ou espirituais. Né? Religiosos modo de dizer, eles são mais amplos, eles são espirituais. Começaria com ateísmo, animismo, agnosticismo, politeísmo, monoteísmo, polimonoteísmo, ecumenismo e assim por diante. E aquele de valores éticos seria o homo ético, deontologia, teologia, teleodontologia e assim por diante. E tudo isso são sugestões, tá certo? De valores, para que vocês comecem a pensar. Cada um de vocês vai ter que trabalhar em conjunto com os que vão lidar com vocês em valores. Agora, quanto mais brilhante, intelectual for a pessoa, mais colaboração tem. A melhor exercício que eu fiz mexendo com valores foi quando eu tinha um grupo de colegas, todos eles no topo de desenvolver, estavam no topo de fazer tese de doutorado, então estavam bem treinados, porque as outras vezes sempre foi que eu fiz isso, sempre foi mais fraquinho. Eu já tentei, inclusive, com reitores de universidades brasileiras, ficou assim meio fraquinho. Interessante, mas fraquinho. Não tão brilhante quanto com alunos de doutorado, de uma boa escola, tá? Então, hierarquia de valores culturais, percepção, recreação, contemplação, criação e assim por diante. Hierarquia de valores ambientais, nós teríamos exploração, que seria o homo ecológico. Exploração, conservação, variedade, sustentabilidade, flexibilidade, variabilidade e complexibilidade. Todos esses nomes que eu invento, se vocês estiverem interessados, eu explico por que eu botei esses nomes, tá certo? E por que botei nessa sequência. Mas cada um pode discutir do jeito que quiser isso e botar do jeito que achar. Só depois de discutirem muito
em grupo é que se chega a um conjunto que satisfaça a comunidade. Então, hierarquia de valores individuais, esse seria o homo individual, sobrevivência, continuidade, coragem, vontade, perseverança, descoberta, invenção, sublimação, sabedoria, contemplação, criação, autorrealização e assim por diante. Muito agradecido. Então, agradeço a vocês. Desculpe a bagunça, mas agradeço a vocês a atenção e bote seus comentários, dizendo se gostaram ou não gostaram, a sua crítica, suas sugestões, alguma sugestão para eu poder fazer isso melhor, que eu não sei fazer isso melhor. Quem não está registrado inscrito no meu canal também pode se inscrever e agradeço desde já essa atenção que vocês me dão. Muito obrigado.